categoria que nós temos de base de molho são as ligações. Então, qual que é a importância dessa ligação? É fazer o espessamento deste meu molho. Então, nós temos nas ligações outras 3 categorias. Nós temos os agentes espessantes, as amiláceas e as leguminosas. Então, eu vou explicar cada um para vocês entenderem. Como agente espessante, nós temos o roux, que é uma mistura de gordura mais farinha de trigo. Aí nós colocamos na panela e destrinizamos, nós selamos essa farinha de trigo. Se eu quiser um roux claro, eu só vou selar e logo eu já vou adicionar o líquido desejado. Se eu quiser um roux escuro, eu vou deixar essa farinha de trigo mais tempo para que ela fique bem tostada. Aí eu posso adicionar o meu fundo de legumes escuro. Então, para que serve o roux? O roux, como eu estou destrinizando a farinha de trigo, ele vai melhorar na digestibilidade. A farinha de trigo, fisiologicamente, ela é digerida ou na boca ou já no intestino. No estômago, ela passa e não tem nenhum tipo de digestão, ou seja, de quebra. Com isso, se eu simplesmente engrossar o meu molho com uma farinha de trigo sem cozinhar, a pessoa que comer, ela vai sentir indigestão, pode sentir gases, dores, distensão abdominal. Então, a panela está me ajudando na digestão que eu faria na boca. Então, a gente usa para ligações como agentes espessantes o roux, que pode ser o claro e escuro, o slurry. O que seria a ligação slurry como agente espessante? É um agente que eu não vou precisar destrinizar. Então, eu vou colocar uma parte de amido e 2 partes de líquido. Então, por exemplo, eu posso usar uma farinha de aveia, eu posso usar amido de milho, muito usado na culinária chinesa, para a gente fazer um yakisoba. Eu posso usar fécula de batata, posso usar fécula de mandioca. Então, eu vou fazer como? Vou separar num pote uma parte de amido e 2 de líquido. Assim que eu estiver fazendo o meu molho, eu quiser engrossar este molho, eu vou pegar um pouco do molho quente, colocar nessa minha mistura, que a gente chama de temperar. Aí eu vou mexer e vou voltar essa mistura para o molho quente. Se eu pegar essa mistura de slurry e colocar diretamente no molho, na hora ele engrossa e vai ficar uma pelota nele, não vou conseguir mais tirar. Então eu faço a temperagem. Eu pego a parte quente, coloco um pouco no meu slurry, arrumo a temperatura dele, volto e engrosso. Assim a gente faz base de sopas, a gente pode fazer bases mais saudáveis com uma farinha de aveia. Assim a gente faz com um yakisoba. Uma outra categoria que a gente tem das ligações são as amiláceas. O que seria as amiláceas? A gente pode usar, como foi falado, né, o trigo, mas aí o trigo eu sugiro que vocês façam o roux para melhorar a digestibilidade, aveia, féculas, batatas, mandioca, assim como as ligações de legumes, dos agentes espessantes. Tá? A gente pode usar as féculas, as farinhas, mais para as amiláceas e deixar os legumes mais como agente espessante, para deixar mais encorpado o seu molho. Das leguminosas entrariam os alimentos que são os feijões, o grão de bico, feijão branco, ervilha. Essas leguminosas, elas entram já cozidas para dar ligação para minha base de molho, mas também ela aumenta meu valor calórico e valor nutricional, porque ela aumenta a proteína vegetal desse meu molho. Então aí você vai fazer uma escolha, ou eu vou usar um engrossante, como uma fécula, ou eu posso usar como uma leguminosa e aumentar a proteína desse meu molho. Vamos para a próxima categoria?